gente, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje a gente começa, de fato, com o primeiro tema. Tô tão empolgada. O primeiro tema é o nosso 15º dia, né? A gente tá assim na metade da nossa jornada. E o tema de hoje é um tema, o tema da semana. Toda semana tem um tema, vamos recapitular. Na primeira semana a gente falou sobre autoconhecimento. Foi quando a gente fez um caderninho, não era pra ter feito, né? Um caderninho pra você ir anotando todas as suas emoções, pra você anotar o que acontece com você durante o dia. Que isso faz parte de uma terapia de cognição sobre o seu comportamento. Então não repare, meu olho também inchado por conta de crise de dor de cabeça. Da neuralgia, então costuma às vezes ficar meio inchado assim. Mas tô aqui firme no nosso compromisso, tá vendo? Então, a primeira semana foi isso, fazer esse caderninho, colocar suas emoções, colocar como que foi o seu dia. O ideal é anotar todos os dias. Isso fez a diferença, tem feito a diferença tanto na minha vida, porque eu decidi fazer junto com vocês essa semana, até mesmo para eu trazer minhas experiências aqui, experiências reais para vocês, e aí também para eu poder incentivar vocês a estarem fazendo o exercício diário sobre cada tema. Então, a primeira semana foi autoconhecimento, a segunda semana foi identificar as emoções, e agora a gente entra na nossa terceira semana. Nessa nossa terceira semana, a gente vai falar sobre hábitos e autocuidado. É um tema que eu vou trazer um pouco mais de informação de dados científicos. E hoje eu vou começar diferente da terceira semana, porque eu não vou começar falando primeiro a atividade. Eu vou começar falando sobre o tema em si. O que significa essa questão do hábito, o que é o hábito em si e o que é esse autoconhecimento. Então vamos lá? Hoje o que a gente pode dizer que é hábito? Por exemplo, o que é hábito em você? Acordar, ter um momento de oração, meditação, escovar os dentes, tomar banho. Tudo que a gente faz diariamente, frequentemente, de forma contínua e repetida, a gente costuma chamar de hábito. A ciência diz que o nosso cérebro tende a se comportar e tornar um hábito de modo a se tornar necessário que a gente faça algo quando a gente tem uma rotina durante 40 dias seguidos de fazer algo. Por exemplo, se você vai escrever no seu caderninho, eu faço uma sugestão de que você escreva primeiro, escreva no seu caderninho sempre no mesmo horário. Escolha um horário e faça isso. A nossa jornada é de 30 dias, mas faça isso durante 40 dias. E no 41º dia, no dia 41, o seu cérebro automaticamente vai te levar a, em algum momento, você ter o estalo de se lembrar de anotar no seu caderninho. Conseguiram entender um pouquinho do que é hábito e do que a gente vai tratar durante esses dias dessa semana? A gente vai tratar os hábitos sobre autocuidado. E o que é autocuidado? O autocuidado é o cuidado que você tem com você mesmo e que isso te dá, de uma forma ou de outra, te dá um benefício, seja na sua saúde física, mental, espiritual. Isso é autocuidado. Algo que você faz pra você mesmo de forma positiva. E aí, tudo bem, né? A saúde emocional e a saúde física, a saúde da sua mente, a saúde do seu corpo, estão profundamente interconectadas, profundamente ligadas uma à outra. Hoje, isso é motivo de várias pesquisas, inclusive alguns pesquisadores dizem que a profissão do futuro é as profissões que trabalham com saúde mental. Por quê? É uma das coisas que, gente, isso, quando eu li isso, eu realmente, foi um dos motivos que eu parei assim e decidi, mesmo que fosse difícil eu fazer uma rotina assim por causa da minha situação de saúde e tal, eu decidi tirar esse tempo e trazer essa informação aqui. Independente se está chegando para 1000 pessoas, se está chegando para uma pessoa, eu decidi fazer isso, porque os estudos mostram que hoje pessoas entre 20 e 45 anos é a faixa etária de pessoas que têm mais doenças físicas relacionadas a doenças, a saúde emocional. Na verdade, não tem uma saúde emocional e acaba tendo esses problemas físicos. O impacto do estresse, por exemplo, que é uma coisa que a gente já falou aqui, na saúde física olha só, doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares, ou seja, doenças de veias, artérias e cardíacas, estão em primeiro lugar por conta de estresse. Teve um momento que eu estava no estágio de pronto atendimento e chegou uma paciente bem nova, assim, ela era da zona rural e ela chegou com sintomas bem clássicos de um AVC. Então a gente iniciou o protocolo, iniciamos o atendimento, tudo certinho, fizemos o exame e de fato ela teve um AVC. E aí depois que a gente tinha tomado todas as medidas, né, que ela já estava bem, a gente chegou e o médico, como eu acompanhei todo o processo, o médico era meu amigo e ele falou: Cris, como você é psicanalista, vamos tentar conversar com ela porque ela não tem histórico de doença de base, ela não é hipertensa, ela não tá acima do peso, os exames dela todos estão normais, então vamos lá, porque talvez seja algo de cunho emocional. E aí eu fui conversando com ela, até que a gente chegou na ação de como é que é o seu dia hoje? O que aconteceu? Resumindo, por
que ela teve AVC? Devido a uma briga com o esposo. E aí, quando ela falou que uma briga com o esposo, no primeiro momento, eu já fiquei assim, gente, com certeza, esse homem agrediu, esse homem fez alguma coisa grave com ela, desrespeitou, pra ela ter uma crise, um AVC. E, gente, pasmem, na verdade, ela só ficou estressada porque ela chegou em casa, trabalho, e o dia dela, o ambiente de trabalho dela é um ambiente que traz muito estresse. E ela já chegou em casa estressada e ela tinha conversado com o marido, eles tinham acordado que, tinham feito um acordo que ele, se chegasse primeiro, quem chegasse primeiro, lavaria a louça e o outro daria continuidade na janta. E ela chegou em casa, ele já tinha chegado, não tinha lavado a louça nem dado continuidade na janta. Tava fazendo coisa aleatória. E isso levou ela a ela já tinha tido um dia estressado, chegar em casa já assim, E aí os dois entraram na discussão e ela até fala assim, que ele não gosta muito de brigar e isso deixa ela muito nervosa. Toda mulher é assim, né? Eu acho, pelo menos, que toda mulher, a maioria, que é mais temperamental, a gente é assim, a gente não gosta de ficar brigando sozinha. A gente gosta de falar, mesmo que for brigando, e de ter a pessoa tem que reagir. Se a gente for desabafar, a pessoa tem que ouvir. E pelo menos acenar com a cabeça, interagir de alguma forma. Se a gente estiver brigando, então, gente, a gente quer que a pessoa meio que entre na pilha. Tipo assim, eu não sei, não me julgo por isso não. Mas foi meio que isso. E aí ela falou que ele era muito calmo. Só que, e ela ficou muito brava por conta disso. E depois, aí ela começou a sentir o lado dormente. Resultado da história, ela teve AVC, foi confirmado, ele levou ela pro hospital, tava muito angustiado na sala de espera e ela ficou com sequela em uma perna. Isso tudo por causa de quê? De uma besteirinha. Então, o sistema cerebral e cardíaco, gente, leva a um estrago. Então, presta atenção como que tem sido os seus dias. Tem sido dias estressantes, tem sido dias em que você tá ficando mais desgastado, tem sido dia que você tá ficando muito irritado por besteira. Presta atenção nisso, para que você não vá parar na sala de pronto atendimento, não vá parar numa mesa de cirurgia, não sofra um infarto, um AVC. Por favor, isso é um conselho de verdade que eu dou e que é uma coisa tão pequena que, às vezes, o psiquiatra fala assim, você tem que diminuir seu nível de estresse. E várias vezes eu já respondi para os psiquiatras o seguinte, não tem como você viver hoje, no mundo que a gente está vivendo, no país que a gente está vivendo, você ter uma vida, um dia a dia sem estresse. Isso é fato, não tem como a gente ficar sem estresse. Mas a gente tem que procurar vias para diminuir esse nível tão alto de estresse. E uma dessas vias pode ser esse vídeo, pode ser uma terapiazinha, você escreve no caderninho, pode ser coisa simples. Você precisa colocar para fora, porque um AVC, um infarto, é só uma gota d'água em um copo que já tá quase transbordando. Então vamos rever esse conceito? Promete pra mim que você vai rever o que te deixa estressado e tentar mecanismos, e se precisar, mais uma vez eu tô aqui à disposição para orientar alguns mecanismos que eu estou aprendendo, tentando colocar em prática. E isso não acontece da noite pro dia, tenho certeza. Já de antemão eu falo pra vocês, não é algo fácil, mas eu garanto pra vocês, como uma pessoa que já esteve 8 vezes em uma sala de cirurgia, em um pós-operatório, eu vou falar, é uma sensação muito, muito ruim. Então, eu não desejo isso pra você. Eu não desejo que você vá parar em um pronto atendimento, que você vá parar em uma mesa de cirurgia por conta de um derrame, que são os infartos, ou por conta de doenças cardiovasculares. Por que acontecem essas doenças cardiovasculares? Por causa da liberação de hormônios como o cortisol e a adrenalina, como eu já falei pra vocês. Esses dois hormônios, eles são necessários para que a gente reaja em situações que a gente corre perigo. Só que quando em excesso, ele leva a quadros de hipertensão, de níveis elevados do peso, e assim, diabetes, vai desencadeando várias coisas. Eu fiquei, se eu não me engano, eu fiquei acima do peso por um tempo em que eu passei por um nível de estresse muito, muito, muito alto. E eu conversava com a endocrinologista e falava com ela assim, não tem porquê eu estar assim, não tem porquê, porque eu praticamente não como. Por que esse nível? Ela falou assim, primeiro, parte do seu peso é por conta de retenção de líquido. E parte do seu peso é por conta de ansiedade. E aí, quando ela falou que era por conta de ansiedade, aí eu tive certeza, cara, eu preciso tratar essa ansiedade. Hoje eu tomo medicação para ansiedade. Não há mal nenhum nisso, de verdade. Outro ponto é o sistema imunológico enfraquecido. Se você vive tendo asma, gripe, febrezinhas, claro que tudo isso deve ser investigado, mas você precisa observar como está seu sistema imunológico. Porque o sistema imunológico, ele se enfraquece com o passar do tempo, ele fica cada vez mais enfraquecido, as células de defesa, elas vão morrendo, esses níveis altos de estresse vai meio que matando um pouquinho a defesa do nosso organismo, que é o sistema imunológico, e a gente fica incapaz ou com a capacidade reduzida de combater infecções, doenças de um modo geral, que são transmitidas por via oral, fala, tosse, espirro, enfim.
bactérias também. Então, o sistema imunológico vem em segundo lugar. E depois, o sistema digestivo. Você já ficou em situações de estresse? A gente falou em um vídeo da semana passada, a gente falou que em situações de estresse, a gente às vezes dava dor de barriga, né? Dava vômitos e tal. Por quê? O nível de estresse, ele pode levar você até a síndrome do intestino irritável. São situações que ficam, o nosso intestino ele fica tão inflamado com o estresse que tudo que você come, você acaba reagindo como se aquilo fosse algo que você tem alergia, por exemplo. Como se aquilo fosse algo que fosse te fazer mal. E de fato começa a fazer mal. E hoje a gente está tendo esses distúrbios digestivos e essa síndrome de intestino irritável muito grande em crianças. E quando a gente vai, tem pesquisas que falam, que mostram que quando a gente vai prorrogando esses estudos, a gente vai percebendo que essas crianças elas estão sendo submetidas a um ambiente altamente estressante. Então, olha só o que o estresse pode fazer. Tem um impacto na saúde física, que foram esses 3 pontos principais que eu citei pra você. O segundo impacto, o segundo ponto, é a depressão. Infelizmente, a depressão está ligada com a saúde física. O emocional. Um exemplo é a questão de TPM. Preste atenção na sua TPM. Isso vai dizer muito sobre como você está. É um termômetro para você medir um pouquinho o seu nível de estresse. Claro que não é a principal coisa, mas é uma das coisas a ser observadas por nós mulheres. E homens, se você tiver uma mulher por perto, você também pode perguntar se elas têm observado em vocês, porque existe também homens que ficam um período de 7 dias com oscilação de humor e esses sentimentos emocionais mais aflorados. Então, pergunte a uma mulher, com certeza todo homem tem uma mulher, seja mãe, irmã, prima, quem for, por perto, pergunte. O quarto ponto eu vou falar, aqui é uma palavra extremamente difícil para as pessoas que são leigas, que é a neuroimunologia. O que é isso? É um campo que estuda, um campo da ciência que estuda pensamentos e emoções que afetam diretamente o sistema imunológico e os outros sistemas cerebrais, como a gente falou antes. Então, quando a gente estuda, olha só, psico, estudo da mente. Neuro, a gente tem que entender que neurologia é questão de... como eu posso dizer? Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil. Neurologia é o que estuda, por exemplo, AVC. Psico é o que estuda, por exemplo, as emoções. Acho que esse exemplo deu para vocês entenderem melhor. Um estuda comportamento e o outro estuda reação física. Acho que deu para entender. E imunologia é o que eu falei, nosso sistema de defesa. Então, esses 3 ramos se juntaram para estudar sobre as emoções e o estresse. E eles observaram que os hábitos e o autocuidado está diretamente relacionado com essas doenças que eu acabei de falar. Existem intervenções, olha só o que eles descobriram, que existem intervenções que reduzem esses marcadores inflamatórios e pode melhorar a sua saúde em até 70%. Gente, o que é? Vai dar um presente de Jesus. Quem responder quais são essas intervenções: terapia, meditação, autocuidado. Gente, isso é primordial para nossa saúde, não sou eu que tô falando. São pessoas que têm 40 anos de estudo. E então, se você precisa, procura ajuda. E a nossa atividade de hoje é o seguinte: você vai fazer um mapinha do seu corpo. Vou colocar um desenho aqui, você vai fazer um mapinha do seu corpo. E você vai colocar de 0 a 10 quanto que você faz atividade física, quanto que você tem se alimentado bem, como está o seu sono e como está a sua energia. Esses 4 pontos você vai anotar e você vai colocar no seu caderninho, que eu espero que você tenha, e fazer suas anotações para você conseguir identificar e talvez posteriormente a gente possa vir falar de forma mais ampla sobre esse assunto. Agora, um beijo. Muito obrigada a todos que têm acompanhado, muito obrigada por interagir, às vezes me mandar mensagem. O desejo do meu coração é que vocês realmente foquem nisso e que vocês, de fato, tenham saúde mental e a saúde mental de vocês melhore cada vez mais e leve vocês a terem saúde física. Não é a saúde física que abala o emocional, é o emocional que, na maioria das vezes, abala a saúde física. Até mais, tchau!